Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Antônio Lavareda é também mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. É pioneiro em estudos teóricos e utilização de ferramentas de neuropolítica. Além disso, Lavareda participou de mais de 100 campanhas como consultor de estratégias no Brasil. É autor de 11 obras, entre elas A Democracia nas Urnas e Quarta República Brasileira, referências em cursos universitários. O pernambucano coordenou ainda o estudo da imagem do Judiciário Brasileiro, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas em dezembro de 2019. História e Justiça de hoje recebe o professor Antônio Lavareda. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Prazer, Márcio White, estar aqui no programa e na TV Justiça. Professor, vamos começar essa entrevista com a seguinte pergunta. O Poder Judiciário não nasceu para se aproximar da opinião pública. Aliás, ele é um poder considerado contracíclico. Ele está aí para proteger a Constituição dos governantes e também das paixões públicas. O senhor vê com algum tipo de preocupação, qualquer aproximação do Judiciário como um todo e principalmente do Supremo Tribunal Federal com os anseios populares? Márcio, é importante destacar que, a despeito do poder não ser especificamente, não ter como objetivo específico essa proximidade com a sociedade, é importante, né, que, como um poder da República, ele receba o que os especialistas chamam um suporte difuso dessa mesma sociedade. Ou seja, e é isso que lhe dá legitimidade. As pessoas, né, a opinião pública não precisa, não deve concordar com as decisões do judiciário, de quaisquer instâncias delas, a respeito de quaisquer fatos, né? Mas precisa sim, deve, é importante que numa sociedade organizada isso assim ocorra, deve suportar, deve apoiar a efetividade desse poder. Ou seja, eu não concordo com a decisão da instância X ou Y do judiciário, mas eu reconheço no judiciário, né, o direito e a capacidade de estabelecer e dirimir os conflitos existentes na sociedade, entre indivíduos e o Estado, e entre corporações. Esse suporte difuso sempre será muito importante no entendimento de muitos especialistas, e eu acompanho esse entendimento, Marcos. Vamos agora ouvir, professor, uma pergunta de outro acadêmico, professor Heleno Torres, feita ao senhor. O professor Antônio Lavareda, no ano passado, trabalhou numa importante pesquisa sobre a imagem do Poder Judiciário brasileiro. E essa pesquisa trouxe uma série de aspectos que evidenciavam as percepções, os sentimentos, as expectativas do povo brasileiro em relação ao Poder Judiciário. Logicamente, essa era uma análise muito mais abrangente. A pesquisa foi coordenada pelo professor, pela Fundação Getúlio Vargas e em parceria com a AMB. Agora, em maio, uma nova pesquisa agora da Datafolha evidencia um substancial aumento da confiança do povo brasileiro no Poder Judiciário e especialmente no Supremo Tribunal Federal. Isso, evidentemente, se dá em virtude de uma série de esforços que têm sido empreendidos tanto pela presidência do Supremo Tribunal Federal quanto pelos magistrados brasileiros e pelos tribunais em geral, que realmente, com os meios eletrônicos, com a transparência e com uma atuação cada vez mais presente na realização da prestação jurisdicional, tem propiciado realmente ao povo brasileiro uma sensação de presença institucional de alta relevância. Então, eu pergunto ao professor Antônio Lavareda, o que mudou da pesquisa do ano passado para esta e quais são as suas expectativas em relação ao futuro da percepção do povo brasileiro sobre a atuação do Poder Judiciário? Muito obrigado. A questão que o jurista Heleno Torres coloca é extremamente significativa, porque o estudo que nós tivemos o prazer de coordenar tecnicamente, o estudo da Associação
dos magistrados brasileiros, mostra um patamar de avaliação do judiciário, conjunto do judiciário, com uma avaliação ótima e boa de cerca de 1/5 da população, 19%, e um ruim péssimo de 29 pontos, isso num trabalho de campo, ou seja, de coleta de informações realizado em outubro do ano de 2019. Pois bem, recentemente, agora ao final de maio, o Datafolha, o Instituto de Pesquisas do jornal Folha de São Paulo, mostrou uma elevação de 19% para 30% dos brasileiros que fazem uma leitura expressamente positiva, ou seja, classificam como ótima ou boa a atuação do poder, e um ruim ou péssimo de 26 pontos. O que é que isso significa, Márcio, em grande medida? Que nos ajuda a entender e, ao mesmo tempo, responder à questão do professor Heleno. Nós havíamos dito, na conclusão da análise daquele trabalho realizado no ano passado, e essa conclusão foi apresentada num seminário realizado em dezembro, vários participantes, membros do Poder Judiciário em todas as instâncias, nós havíamos hipotetizado o seguinte: uma parte importante da opinião pública, como tal da sociedade, que classificava como regular o judiciário, eram 47%, praticamente a metade da amostra, Márcio. Na verdade, eles operavam numa lógica, estudos de opinião pública realizados ainda ao final do século passado haviam classificado como espiral do silêncio. Uma professora alemã, a professora Noel Neumann, havia cunhado essa expressão, querendo expressar o seguinte fato: em determinados momentos, um objeto, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja uma ideia, ela é objeto de uma comunicação tão extensa e tão intensa, adversa, ou seja, negativa, que parte da opinião pública, parte da opinião se refugia numa avaliação intermediária. Por exemplo, nessa escala de classificação utilizada, isso significa se refugiar no regular. Ao longo do tempo, vai se processando uma espiral, e essas pessoas podem ou continuar como que em cima do muro, ou podem até vir a transformar suas opiniões, suas atitudes em opiniões e atitudes negativas. Pois bem, o que houve recentemente? Durante a pandemia, os meios de comunicação conferiram aos tribunais em todas os tribunais estaduais, os tribunais superiores, e conferiram também às demais instâncias da base do judiciário, da base do sistema de justiça, conferiram a visibilidade necessária, legítima, da sua atuação para se contrapor aos efeitos da pandemia. Atuação até que, só lembrando, mais recentemente, envolve até obstacularem ações de relaxamento do isolamento, julgadas precoces por alguns especialistas em alguns lugares. Toda essa avaliação, essa exibição e uma leitura bastante positiva do judiciário brasileiro durante a pandemia, levou, tem levado, tem conduzido a uma liberação, como que uma liberação dessa parcela da opinião pública que havia sido sequestrado por essa espiral do silêncio. A pesquisa do Datafolha é quase um exemplo didático disso. Veja o seguinte, eu vou reportar, Márcio, rapidamente os valores de ruim e péssimo. No estudo do Judiciário, e agora, em outubro de 2019, e agora em maio de 2020, do Datafolha, são praticamente os mesmos. A avaliação negativa é praticamente a mesma na margem de erro. 29 pontos no estudo AMP do ano passado e 26 pontos agora. Praticamente não houve mudança. Mas a avaliação positiva cresceu de 19 pontos para 30 pontos, um crescimento de 11 pontos percentuais, que se deu, em larga medida, pelo declínio da categoria regular. 7 pontos desse movimento são explicados pela diminuição dos percentuais da categoria regular.
particular. O restante, pela categoria, não sabe, não respondeu, mais alguns pontos que completam esse movimento importante de 11 pontos percentuais. Ou seja, como eu dizia, é praticamente uma demonstração dos efeitos práticos da teoria da espiral do silêncio. O professor Heleno pergunta até que ponto pode-se imaginar que chegue, que atinja esse novo patamar de avaliação do Poder Judiciário. Eu devo lembrar que no estudo da MB que nós coordenamos, a avaliação de serviços específicos, nós pegamos 14 diferentes categorias de prestação de serviços pelo Poder Judiciário aos jurisdicionados. 14. Desde a atuação do juiz, compreensão da sua sentença, atuação do pessoal das varas, ou seja, dos funcionários administrativos, limpeza das instalações, acesso a elas, 14 categorias que são utilizadas para avaliação em estudos internacionais. Pois bem, a média de satisfação, Márcio, era de 67%. Aí era uma pergunta de satisfação versus insatisfação. 67%. Ou seja, os que experimentam o judiciário efetivamente têm uma melhor pressão dele. Ao mesmo tempo, e agora me reportando mais uma vez aquele conceito de suporte difuso, nesse estudo, embora à época apenas 19% avaliasse o poder como ótimo ou bom, nada menos que 59% deles, praticamente 6 em cada 10 brasileiros, disseram naquele momento que valia a pena recorrer à justiça, ao Poder Judiciário, para a busca dos respectivos direitos, ou dos direitos que pretendiam, ou que supostamente tinham os indivíduos entrevistados. Só para comparar, em novembro do ano passado, o IFOP, Instituto de Pesquisa francês, fez uma pergunta equivalente naquele país. E o resultado, ou seja, grau de confiança, vale a pena recorrer ao poder, obtido na pesquisa do IFOP, foi de apenas 44%, Márcio. Então, sintetizando numa frase a resposta ao professor Heleno, acredito que essa avaliação positiva da justiça registrada agora vai avançar. Agora, para isso é muito importante que os meios de comunicação, que a imprensa, faça abordagens as mais objetivas, as mais equilibradas e sempre com uma preocupação, quando problemas houver, sempre com uma postura, não é, com uma abordagem, digamos, simétrica entre a exposição das justificativas de um lado e a exposição das críticas de outro. Ou seja, é preciso enfrentar e vencer a espiral do silêncio. Para os nossos telespectadores, um esclarecimento. A imagem do Poder Judiciário, segundo o Datafolha, é a melhor de sua linha histórica, é isso, professor? A imagem do STF, que a pergunta do Datafolha foi sobre o STF, mas quando eu comparei com a resposta do Poder Judiciário do estudo da MB, é porque era equivalente naquele estudo às avaliações específicas do Supremo e aquelas referentes ao Poder Judiciário, até porque o Supremo é a parte visível do iceberg do Poder Judiciário, é aquela parte que toda a sociedade acompanha mais frequentemente, que desfruta de maior espaço de abordagem nos meios de comunicação. Então, o que se pode dizer é que há uma evolução, há uma nítida evolução em relação aos números anteriores de avaliação do Poder Judiciário e do Supremo, Márcio. Também nessa pesquisa, que você observou, o Supremo foram avaliados os 3 poderes, a Presidência da República, o Executivo, na figura da Presidente da República, o Presidente da República, o Congresso e o Supremo. E dos 3, dessas 3 instâncias de poder, etc., aqui teve um saldo positivo, que é a diminuição das avaliações positivas, a subtração das avaliações negativas, e é assim que se coteja variáveis desse tipo,
o que teve o melhor saldo, ou seja, o que obteve a melhor avaliação foi o Supremo, o único que teve um saldo positivo de 4 pontos, né, de 4 pontos, ou seja, 30 de avaliação positiva versus 26 de avaliação negativa. O saldo do Executivo foi negativo em 10 pontos, 33 positivos, 43 negativos. O saldo do Congresso também foi negativo em 14 pontos, Márcio. O senhor mencionou a pandemia. Numa pergunta que o senhor fez ao presidente Fernando Henrique Cardoso aqui nesse programa, o senhor mencionou o avanço do processo de digitalização no Brasil durante a Covid-19, durante o ataque da Covid-19. O senhor fez até um cálculo sobre isso, né? Nós avançamos nesses meses aí o equivalente a 5 anos, se eu não me engano. Agora, esse avanço, inegavelmente, deve ter sido assimétrico. Nem todos os poderes, nem todas as esferas da sociedade avançaram tanto, com o mesmo ritmo, né? Eu queria lhe perguntar, como o Congresso, o Executivo, trataram do processo de digitalização e o que ele representa para tão combalida democracia representativa no Brasil? Olha, nós temos 2 aspectos para abordar, né, nesse quesito, Márcio. Primeiro é que, de repente, como você lembrou, né, eu havia assinalado no programa anterior com o presidente Fernando Henrique Cardoso, aqui no seu programa, na TV Justiça, o país, não só o Brasil, a sociedade avançou 5 anos nesses 5 meses, até final de maio passado. Esse é um cálculo, né, uma avaliação dos especialistas da área, na digitalização. Hoje, diversas atividades são levadas a efeito através de trabalhos home office. Já se espera que, ao final do período de isolamento, o relaxamento das medidas, boa parte da força de trabalho seja definitivamente reservada a operar home office. Já há notícias publicadas na imprensa de grandes empresas que começam a ou diminuir seus escritórios ou até extinguir escritórios tradicionais, generalizando a prática do home office. Junto com isso, veio, com o aumento da digitalização, veio também a necessidade de intensificar a utilização da inteligência artificial, que opera hoje tanto no Congresso como no Executivo e também no Judiciário. E aí vai se espraiando com grande velocidade, vão se espraiando as consequências disso. Do ponto de vista da democracia representativa, veja-se que sessões do Congresso, de Assembleia Legislativa, de câmaras municipais já são realizadas hoje online. Para alguns partidos políticos, essa prática vai sendo intensificada. Estudos realizados, por exemplo, na Alemanha, mostraram que isso traz consequências óbvias, algumas óbvias, do ponto de vista da definição de uma nova elite do poder dentro dos partidos. Que nova elite seria essa? Esse processo de interação digitalizada, etc. e tal, privilegia naturalmente os jovens e os que têm mais aptidão tecnológica. Deixa de lá à margem os mais velhos, dentro dos partidos, das organizações de representação e também dos sindicatos, os mais velhos e os que têm, embora jovens, que têm menos aptidão, digamos, tecnológica, para interagir mais e para fazer uso mais frequente e melhor dessas ferramentas. Eu queria lembrar, Márcio, que nesse estudo da AMB, da Associação dos Magistrados, também já aparecia lá uma demanda na sociedade por uma maior utilização de processos judiciais eletrônicos e pela utilização das ferramentas online para audiências e julgamentos de recursos, ou seja, tudo isso realizado virtualmente. Também se ocupou a pesquisa, no outro capítulo, de investigar a opinião dos entrevistados, a opinião dos brasileiros sobre o uso da inteligência artificial na identificação de processos repetitivos, na elaboração de relatórios, que a justiça brasileira já vem utilizando, mas já se percebia uma grande receptividade e uma demanda até, porque a pesquisa também contemplou a opinião de advogados e defensores públicos,
uma demanda no sentido de uma generalização dessas práticas. Eu acredito que com essa realidade da pandemia, né, esse mundo, digamos, pós-pandêmico que teremos, isso assistirá uma generalização dos processos digitais e do uso da inteligência artificial, o uso intensificado da inteligência artificial no judiciário brasileiro. Nós vamos agora para um breve intervalo. História e Justiça volta já. Estamos de volta com História e Justiça, entrevistando hoje o professor Antônio Lavareda. O senhor é o autor de uma das melhores frases a respeito do conceito de fake news. O senhor diz que é o efeito colateral da inteligência artificial. Os poderes legislativos nesses países têm partidos não necessariamente fortes ou legítimos ou considerados legítimos pela população. Como é que o senhor acha que os partidos devem entrar nesse momento, nessa nova arena mundial que é a arena digital? Olha, Márcio, afora, né, o treinamento dos seus quadros, uma atuação intensiva nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, treinamento também para o entendimento e utilização dos recursos da inteligência artificial, mas eu acredito que os partidos devem estar muito atentos, né, e participar ativamente do processo de regulação da utilização das principais plataformas, que são poucas plataformas que concentram a navegação, concentram a frequência dos internautas no mundo, em termos de redes sociais, para coibir efetivamente o uso de fake news e, eventualmente, de recursos maléficos ou malignos da inteligência artificial. O poder que as redes sociais têm e que campanhas orientadas para destruição de reputações, para disseminação de calúnias, de infâmias, de injúrias, para disseminação de notícias fraudulentas a respeito da política, da economia, até da saúde, como se viu agora na pandemia, são elementos potencialmente destrutivos para a nossa democracia representativa. A regulação é uma regulação inteligente, e isso tem que ocorrer tão rápido quanto possível, será fundamental para preservar as nossas eleições. Eu costumo dizer que as eleições são o ponto fulcral da democracia. Elas são mais do que um método, né, no sentido lá atrás do Schumpeter. Elas são, na verdade, um conjunto de valores, né, que ou eles estão preservados e protegidos dentro do sistema e da convivência democrática, ou essa democracia vai se desfigurando até o ponto de não merecer essa qualificação como sistema. Então, resumindo, eu acho que o mais importante para os partidos e para a sociedade agora é o estabelecimento de uma regulação mais estrita e protetiva possível em relação às fake news. Eu só lembro, Márcio, que você conhece bem isso também, como eu e outros, nós assistimos na TV, na plataforma televisão, até o início, até o final do século passado, praticamente, o uso, em alguns países, indiscriminados dos comerciais negativos. Eram comerciais, ou seja, pílulas de propaganda de partidos políticos, que entravam na programação de forma praticamente anônima e impingiam aos adversários uma série de acusações, uma série de, frequentemente, calúnias, injúrias, ofensas de toda ordem, e, como eu disse, com a sua autoria ocultada dos espectadores. Isso deixou de ser possível nos Estados Unidos através de um ato legal em 2002, ano a partir do qual os partidos e, sobretudo, os candidatos têm que assumir a autoria daquele comercial. Eles têm que assumir a autoria dizendo: eu sou
eu sou Márcio Ait, por exemplo, e eu aprovei essa mensagem. Isso vem no início e vem ao final do comercial de 30 segundos. Já se foram aí 5 segundos. Sobram menos segundos, inclusive, para falar mal, para atacar os adversários. Isso é uma coisa importante. Vai ser extremamente significativo também quando nas redes sociais, né, as plataformas onde elas operam consigam assegurar, né, o final do anonimato, né, de denúncias, de informações distorcidas a respeito da realidade e consigam também possibilitar aos oponentes, né, a reposição desses fatos truncados, anunciados, ou dessas mentiras mais desabridas, né, vocalizadas e transmitidas através das redes sociais. Acho que o mundo, né, que o mundo tem esse desafio. A internet foi uma coisa fundamental para a humanidade. O Manuel Castells fez uma belíssima obra que todos nós conhecemos, Redes de Indignação e de Esperança, mostrando o papel dela na Primavera Árabe, entre outros locais do mundo, etc. E tal, um papel positivo. Mas é muito importante também lembrar que se é um pipeline por onde vem insumos, vem combustível, vem substâncias positivas para alimentar a democracia, também vem ou pode vir uma dose de veneno, né, que pode ser, em alguns casos, se aproximar da letalidade, né, para a integridade do nosso processo eleitoral. Como eu disse, é o ponto fulcral da existência de uma democracia. Márcio. Entendo. O senhor mencionou, deu uma boa ideia, fez um bom conselho com relação aos comerciais, mas eu estou pensando aqui na justiça eleitoral. Qual seria uma mensagem da justiça eleitoral para os eleitores, se tivermos que eleger uma mensagem nesse ano de pleito municipal? Olha, é lembrar, Márcio, o seguinte: primeiro, transmitir não deve ser retransmitido, não deve ser repassado, no caso, encaminhado para para outras pessoas, etc., notícias em relação às quais as pessoas não tenham certeza da veracidade, da procedência. Não deve ser, porque isso é prejudicial para, como eu disse, para a integridade do processo eleitoral. E, segundo, lembrar que isso é crime e tem penas a isso atribuídas. Ou seja, a Justiça Eleitoral deve, naturalmente, como a Justiça para vários outros campos de ação, deve agir em duas direções. Uma direção educativa, estimulando o que é um procedimento cidadão adequado. De outro lado, mostrando uma postura de despertar o medo, o receio das pessoas, mostrando que isso é crime e as pessoas podem ser identificadas e efetivamente punidas por esses crimes, Márcio. Eu fiz essa pergunta porque um dos objetos mais frequentes das fake news é a legitimidade das urnas eletrônicas. Então, eu lhe pergunto, o senhor acha que isso é um foco de preocupação legítimo para ser atacado? Olha, à medida que as urnas eletrônicas foram... A criação da urna eletrônica foi uma conquista brasileira, do nosso sistema eleitoral. Durante os primeiros anos, inclusive, foi alvo de elogios e até da tentativa de imitação, no bom sentido, de utilização do mesmo sistema mundo afora, em diversos outros países. Acredito que a Justiça Eleitoral, Márcio, deixou, num determinado momento, de fazer um acompanhamento disso. À medida que surgiram as primeiras críticas lá atrás, já um bom número de anos atrás, a Justiça Eleitoral deveria ter procurado, já naquela época, uma integração maior com os cientistas da área, com os diversos núcleos de pesquisa acadêmicos, etc. e tal, submetendo essas dúvidas levantadas às respostas dos cientistas, dos especialistas, e isso tudo com muita transparência, com acompanhamento dos meios de comunicação e, portanto, com acompanhamento da sociedade. Justiça Eleitoral ficou um pouco em si mesmada, por assim dizer, e meio que agiu só reativamente
em determinadas situações. Mas hoje, né, assegurar aos brasileiros que esse sistema, essa modalidade de votação é absolutamente segura, né, que a expressão da vontade dos indivíduos é totalmente protegida pelo anonimato, é algo que compete à Justiça Eleitoral, sim, fazer, aos meios de comunicação também atestarem isso, né? E as acusações, o levantamento de suspeitas a respeito e as fake news produzidas nessa direção devem ser reprimidas pela Justiça, reprimidas da forma mais efetiva possível. Ou seja, volta ao ponto, tudo que danificar o processo das campanhas, de desenvolvimento das campanhas eleitorais, de formação da vontade do eleitorado, o registro da tradução dessa vontade em comportamento eleitoral efetivo, tá certo? Com todas as suas consequências em relação à presença no poder dos eleitos, etc. Tudo isso precisa ser preservado, protegido, porque, volto a dizer, esse é o ponto central, é o pilar básico da nossa democracia. Professor, a temperatura política do país aumentou muito nos últimos meses e casos que têm chegado ao Supremo Tribunal Federal colocaram o STF na linha de tiro do debate. Nós gostaríamos de ouvir uma pergunta do senador José Aníbal a respeito do tema. Professor Lavareda, em primeiro lugar, queria lhe parabenizar pela excepcional pesquisa feita sobre o judiciário brasileiro e saber que o judiciário tem uma avaliação tão positiva dos brasileiros, não é? Claro, com os questionamentos que a gente conhece, sobretudo aquele que é muito comum, não é? De que os ricos não vão para a cadeia no Brasil, que você, inclusive, trabalha sobre ele na pesquisa. Mas o fato é o seguinte: diante das agressões quase cotidianas, no mínimo semanais, que o atual presidente da República tem feito à Constituição brasileira, alguém já disse que cada semana ele tenta derrubar um artigo da Constituição. Na sua avaliação, o Supremo Tribunal Federal tem agido com a firmeza e com a serenidade e temperança que os brasileiros esperam do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição? Márcio, a colocação do deputado, do senador Zé Aníbal, né? Ele ocupa ambas as funções, ela vem na direção do que você apontou. No momento em que, na crise da pandemia, mas isso já ocorria antes, é bom lembrar, né? As instituições democráticas são reiteradamente postas em questão, em algum momento até mesmo alvo de um tom mais ameaçador por parte do presidente, por parte de familiares, por parte de adeptos do presidente, etc. Se fez necessário, tem sido necessário, e isso é explicado pela excepcionalidade desses momentos, que a instância do judiciário, a instância superior do judiciário, que é a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, né, em diversos momentos se pronunciasse em defesa das instituições, em defesa do que nós chamamos de normalidade democrática, o que é o normal em uma democracia. Ou seja, preservar, respeitar as atribuições dos poderes, os limites entre os poderes, e o executivo entender com clareza, porque no momento é quem tem posto em dúvida, quem tem contraditado, entender com clareza que quem é o guardião da nossa Constituição, e, em última instância, é o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. E o STF tem se comportado à altura desse desafio. E não é um desafio fácil, né, a ser enfrentado nesses momentos de tensão,
de atritos visíveis, absolutamente desgastantes, o conjunto das instituições, né, que nós temos todos assistido. O importante, Márcio, é lembrar o seguinte: a opinião pública, a sociedade assiste a isso tudo, né? Assiste a tudo que está se passando através dos meios de comunicação, os meios de comunicação tradicionais, também das redes sociais, etc. E tal. E qual é a posição, qual é a visão que essa mesma sociedade tem? As pesquisas têm respondido a isso. O Datafolha, por exemplo, apontou que uma maioria, 56% dos brasileiros, se dizem contrários aos ataques desferidos nas manifestações públicas de apoio ao presidente, os ataques desferidos contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Não é? Quando você toma apenas a opinião daqueles que se manifestaram diante dessa pergunta do Datafolha, 2/3, uma maioria nítida entre 2/3 e 3/4, entre 66% e 75%, em 2 momentos, se pronunciaram contrários e, como tal, favoráveis à democracia. Em perguntas mais explícitas, favoráveis à democracia ou favoráveis a outra forma de governo, seja ditadura militar, seja qualquer outro tipo de regime, 2/3 dos que expressaram sua opinião também se disseram favoráveis, defensores da manutenção da institucionalidade democrática. Então, Márcio, acho que o Supremo tem agido à altura das aspirações da porção absolutamente majoritária da sociedade. E a sociedade também tem conferido ao Supremo o apoio, aquele suporte difuso que eu relatava no início dessa conversa nossa, necessários, tá certo, para o melhor funcionamento do nosso judiciário. Professor, termos como tirania, liberdade de expressão, liberdade de ação, são expressões que têm sido usadas, curiosamente, pelos dois lados polarizados no embate político brasileiro, né? Quer dizer, tanto totalitarismo, tirania, a defesa da liberdade de expressão. Tem havido um abuso na utilização dessas expressões, do seu ponto de vista histórico. Tanto os defensores do presidente quanto os seus adversários, todos parecem clamar pela mesma coisa, quanto o fim da tirania, pela defesa da liberdade de expressão. É verdade que um dos lados está no poder, o outro lado não está no poder, mas a banalização da expressão desses termos preocupa o senhor ou como é que o senhor recebe essa confusão semântica no Brasil? Olha, você dirige o olhar para um ponto interessante, que é a confusão das narrativas, né? As narrativas que utilizam signos, os mesmos signos, com significados absolutamente distintos, em muitos casos. Ou seja, é uma salada semiótica, né? Essa que você também identificou. Eu quero dizer, em primeiro lugar, eu arriscaria retificar, ou pelo menos matizar uma colocação que você fez e que é muito comum ultimamente. É a descrição da sociedade brasileira como polarizada, mas como se essa polarização refletisse ou mencionasse a equipotência de cada um desses pontos, de cada um desses polos. Eu quero dizer que não. Os estudos de opinião pública levados a cabo por diversos institutos, com alguns detalhes, algumas nuances, alguns pontos discutíveis até de um e de outro, mas todos eles relatam que o polo que defende a preservação ao máximo, vamos chamar a preservação integral das nossas características democráticas, descritas, previstas e recomendadas na Constituição de 88, é pelo menos 2 vezes maior do que o polo oposto. Nós temos, na verdade, hoje, nós podemos dizer, uma relação de 2/3 versus 1/3 na sociedade brasileira e, às vezes, mais do que 2/3 em relação a determinadas posições partidas do Executivo. Então, é a primeira questão que eu acho que é importante nós ressaltarmos. A segunda coisa, Marcos,
e associada ao que você falou, é que se conjectura muito sobre golpes, sobre golpe militar, etc. Essa é uma conversa reiterada também, presente nos meios de comunicação, na preocupação de boa parte da sociedade, se vê isso nos muitos manifestos de formadores de opinião, etc. E tal. É uma opinião, é uma preocupação, é um receio que se faz procedente a partir do que se constata do ponto de vista, no mínimo, da retórica partida do executivo e de seus apoiadores. É importante e é necessário que se diga. Efetivamente, você não consegue, fora um ou outro ato, digamos, ainda numa categoria inferior, por assim dizer, você não percebe ainda que tenha sido posto em ação um apetite eventualmente autoritário. Mas você percebe sinais disso e a retórica remete, às vezes, com intensidade nessa direção. Então, isso desperta na narrativa dos defensores da institucionalidade democrática o recurso aos signos tradicionais, aos vocábulos tradicionais, à terminologia tradicional, né, com que se reivindicou no passado, e um passado já distante do Brasil, quase 40 anos, a democracia, a restituição das regras democráticas. Então, se fala, se defende liberdade de expressão, se acusa o arbítrio, são acusadas as posturas ditatoriais, as posturas autoritárias, tudo isso. Na verdade, Márcio, talvez fosse interessante nós adicionarmos na nossa conversa o fato de que, quando se resgata determinados episódios históricos para utilizar, para inserir na narrativa dos riscos que são vivenciados hoje, eles comparecem, digamos que, como metáfora, né? Como que metáfora. Sentido, até porque as circunstâncias são sempre necessariamente diferentes e também os personagens. A 1964 é, mesmo metaforicamente, algo absolutamente descabido em termos de menção. Não há por que referir 1964. 1964 foi uma situação de golpe clássico, golpe militar clássico. Tivemos no Brasil, como tivemos de sorte, um sem número de países latino-americanos, na Grécia, até foi tentado até na França, né? Mas não deu certo nos anos 50, etc. e tal, lá a partir das questões da presença francesa na Argélia, etc. e tal. O que seria uma metáfora mais adequada, mas pelo menos mais plausível para nós, são os dois únicos instantes da nossa história republicana em que nós tivemos autogolpe. Que é isso que se teme, é isso que os democratas de hoje temem, é o autogolpe. É quem está sentado na cadeira do executivo dê um golpe, ou seja, dissolva, viole as instituições e as normas democráticas para se manter no poder. Então, em termos de autogolpe, a nossa história é muito restrita, Márcio, lembrando, nós só tivemos 2 autogolpes. Um autogolpe do Marechal Deodoro, em 1891. O autogolpe não deu muito certo, porque poucos meses depois o Marechal renunciou. O Marechal Deodoro, que, aliás, na época era um generalíssimo, Deodoro era mais do que Marechal. Isso não deu certo. O único autogolpe que deu certo foi o de Getúlio, em 1937. Então, quem quiser fazer especulações, necessariamente, nesse único episódio disponível, vai ser forçado a comparar o nosso Jair Bolsonaro, nosso presidente Jair Bolsonaro, com Getúlio Vargas, né? As circunstâncias não são comparáveis. Será que a personalidade, será que os atributos de ambos são comparáveis? Aí fica, segundo a especulação de cada um, Márcio. Temos um terceiro episódio, ou pelo menos uma tentativa de terceiro episódio, segundo alguns historiadores, que é o caso do presidente Jânio Quadros, com a renúncia, que seria uma tentativa de autogolpe, segundo alguns. Tem outro exemplo que pode ser copiado aí, né? No caso do Jânio Quadros, Márcio, ele não chegou a ser posto em execução, tá certo? Ou seja, a renúncia é hipotetizada como prenúncio de movimentos superiores, mas se ele pensou nisso, ele não chegou sequer a articular os chefes militares da época. Então, também outro, já que você lembrou da tentativa, nós temos uma
fase efetiva, que foi o Floriano Peixoto, que ficou no lugar do Deodoro e terminou não realizando eleições, postergando eleições, mas não modificou o calendário e fez as eleições para o seu sucessor, ou seja, permitiu as eleições para o seu sucessor a respeito. O certo é que autogolpe exitoso só o de Getúlio Vargas, e vai ser necessário um grande esforço de imaginação para alguém supor que o presidente Jair Bolsonaro pode reunir os mesmos atributos, a capacidade de articulação, o tirocínio político e os dotes estratégicos do presidente Getúlio Vargas. Márcio. Professor, História e Justiça chega ao final. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você, Márcio. Parabéns pelo programa, parabéns à TV Justiça, que cumpre um papel excepcional, não só na promoção do Poder Judiciário, mas como um elemento de reflexão importante sobre a nossa institucionalidade democrática. Muito obrigado.